chegou o carnaval. Pois é, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu também estou bem. E sejam bem-vindos aqui ao meu canal Despertar Psicocomportamental. Desde já, eu já agradeço aí, você está vendo aí o meu vídeo. E se vocês puderem dar aí um like, se gostar aí do conteúdo, eu vou ficar muito agradecida. Estou precisando aí desses likes e também dos seus comentários, viu? Muito obrigada. Então, gente, chegou o carnaval, né? Sim. Uma das festas mais famosas do mundo, carnaval brasileiro. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre o carnaval e achei muito interessante que a tradição do carnaval, assim como o Natal, o Ano Novo, é uma festividade que está ligada às celebrações pagãs da antiguidade. Bem, gente, por exemplo, as festas em honra a Dionísio, Deus Dionísio, lá na Grécia, bem como também as Saturnais lá em Roma. E essas festividades eram marcadas por excessos, danças, músicas e uma quebra das normas sociais. Interessante, não é? Muita coincidência com o carnaval, não é mesmo? E aí, também como as outras festividades, com a chegada do cristianismo, essas festas pagãs foram adaptadas. O carnaval, por exemplo, passou a ser associado ao período que antecede a quaresma. E a quaresma era um tempo de jejum e de penitência, na tradição, entre aspas, cristã. Então, as pessoas começaram a se divertir e também celebrar, né, intensamente antes que chegasse o período da quaresma. Ou seja, né, era um período de restrição. Então, é como se as pessoas dissessem: vamos nos divertir ao máximo possível antes da quaresma. Porque na quaresma nós temos que cumprir algumas penitências. Gente, chega a ser hilário. A pessoa, ela apronta tudo que ela acha que tem direito de aprontar na época do carnaval. E aí, lá na quarta-feira, que é chamada quarta-feira de cinzas, as pessoas vão lá em suas igrejas passar uma cinza nas suas testas, né? E isso é um comportamento totalmente incoerente. Vocês não concordam ou não concordam que é incoerente? A pessoa vai, faz tudo o que ela acha que deve fazer, com certeza muitas coisas erradas, e depois ela vai na quarta-feira de cinzas na igreja para poder, como se fosse espiar lá os seus pecados. A quarta-feira de cinzas, gente, é o primeiro dia da quaresma no calendário cristão ocidental católico, tá bom? E as cinzas que esses cristãos católicos recebem nesse dia são um símbolo para a reflexão sobre o dever de conversão
e da mudança de vida. Aí eu pergunto, a pessoa não deveria fazer essa reflexão antes de se envolver com essa festividade? Isso, né, gente? Se ela realmente crê em Deus, né? E tem fé no sacrifício resgatador de Cristo. Para uma pessoa, por exemplo, que é ateu ou que não acredita na Bíblia, isso não vai fazer a menor diferença mesmo, não é? O nome carnaval, por si só, ele já diz tudo. Porque é considerado a festa da carne ou a festa profana. A verdade é que o carnaval denota tudo de ruim. A Bíblia, em Gálatas 5, 22, 23, ali fala justamente sobre as obras da carne. E essas obras da carne são descritas como imoralidade sexual, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizades, brigas, ciúmes, acesso de ira, discórdias, divisões, formação de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas. E aí no texto diz: eu estou advertindo vocês a respeito dessas coisas do mesmo modo como já os adverti. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aquele reino que todos nós pedimos lá na oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. Aqui diz claramente que quem pratica essas coisas não herdará esse reino. Gente, o que dizer dos desfiles das escolas de samba? Bem, gente, quando a gente pensa em desfile de escola de samba, a gente já lembra lá daquelas mulheres praticamente nuas, né? E muito ocultismo lá. As escolas de samba são verdadeiros, aquele desfile, são verdadeiros rituais demoníacos a céu aberto. Se vocês procurarem aqui no YouTube, o que o carnavalesco Milton Cunha descreveu sobre os desfiles de escola de samba, eu não vou colocar a descrição aqui, tá? Se vocês quiserem procurar, vocês procuram. Mas ele diz lá claramente que é um ritual espiritual. E ele fala sobre invocação dos mortos ali durante aqueles desfiles, a exibição das escolas de samba. E ele diz que quando a porta-bandeira gira, né, aquele giro, né, que ela dá com a bandeira, ela está buscando antepassados mortos. Palavras dele, que é praticante, né, da religião, não sei exatamente qual, mas que envolve as entidades. Agora vejam só o que a Bíblia diz sobre isso. Quando os israelitas estavam para entrar na terra da promessa, eles foram alertados para não praticarem jamais algumas coisas. E eu vou ler aqui para você, né? Deus disse para eles que eles jamais deveriam praticar isso, que era consultar, entre outras coisas, né? Consultar quem invoca espíritos ou alguém que consulte os mortos. Está lá em Deuteronômio 18, de 9 a 12. Mas aí talvez alguém diga: ah, mas isso está escrito lá no Velho Testamento, né? Infelizmente, as pessoas dividem a Bíblia em Velho e Novo,
como se aquele Velho Testamento não servisse para nada. Mas, na verdade, o que existe são escrituras hebraicas e aramaicas e escrituras gregas. Sim, foi lá no chamado Velho Testamento. Mas será que Deus mudou de ideia quanto a isso? Eu acredito que não. Agora, você pode até nem praticar essas coisas, mas quando você vê esses desfiles, você está, na verdade, se expondo ao mundo espiritual. E você está convidando esses espíritos a entrar na sua casa. Lá no versículo 12 de Deuteronômio mesmo, ali diz que isso é algo detestável aos olhos de Deus. Detestável. Ok? Mas, se você aí, que está me assistindo, que está me ouvindo, não se importa com o que o nosso Criador pensa sobre isso, assista. Tem gente que passa uma noite inteira vendo aquele espetáculo demoníaco. E até se justifica, né? Fala assim, não, eu vejo porque eu acho bonito, né? As alegorias e tudo mais. Acontece, gente, que o nosso cérebro, ele costuma nos sabotar e cria ali justificativa para a gente fazer aquilo que nos agrada. Isso é chamado o auto-engano. Eu não estou aqui para te julgar, apenas para te orientar. Coisa que os líderes religiosos deveriam fazer, mas muitas das vezes, ao contrário, eles incentivam as pessoas a saírem nos tais blocos, que são ditos blocos de Cristo, blocos gospel e assim por diante, né? E diz que fazem isso com a intenção de evangelizar. Gente, isso chega a ser patético. Novamente citando a Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15, olha o que diz lá. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que afinidade a justiça tem com o que é contra a lei? Ou que a luz tem em comum com a escuridão? Além disso, que harmonia há entre Cristo e Belial? Belial aqui se refere a Satanás. Ou o que o crente tem em comum com o descrente? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? É o que a Bíblia está dizendo, tá? Não sou eu que estou dizendo. E aí, gente, o que me espanta é que um pastor de uma determinada igreja, não vou falar aqui, eu não estou para falar da igreja de ninguém, ele foi lá no carnaval, lá na Sapucaí, abençoar o carnaval. Tá? Vocês podem procurar aqui no YouTube que vocês vão achar, tá? E ele afirmou categoricamente que carnaval não é do demônio. Teve um outro pastor também que estava lá num tal de um bloco gospel e disse que crente não só pode, como deve sim curtir o carnaval, e que estão lá como a luz do mundo. Ai, gente, meu Deus, eu tô aqui imaginando Jesus Cristo e os apóstolos num bloco de carnaval sambando e dizendo que tá ali pregando o evangelho. Tô imaginando aqui, tentando imaginar isso, né? Visualizando uma situação dessa, né? Gente,
esses líderes religiosos, eles são exatamente como os líderes religiosos dos dias de Jesus. Eles não refletem a verdadeira luz provinda de Deus e de Cristo. Quando Jesus disse em Mateus 5,14 para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo. Ele disse isso porque era justamente porque seus seguidores não praticavam o que as pessoas naquela época praticavam, inclusive os rituais pagãos. E é por isso que ele disse em oração: eles, ou seja, os seus discípulos, não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. Lá no livro de João 17:16. Isso sim é ser a luz do mundo e não estar lá junto no meio daquelas pessoas que estão praticando tudo de errado e dizer que está ali dançando, cantando, com baterias e tudo mais, que está evangelizando e está sendo a luz do mundo. Gente, a pessoa que tem, aí agora é a minha opinião, que tem o mínimo de juízo, deveria pensar 1000 vezes antes de ir para a rua brincar o carnaval. Além dos motivos já citados, a pessoa ainda se expõe a vários riscos, inclusive riscos para a sua saúde. Os vírus estão aí, circulando. Os especialistas, aqui também no YouTube, tem vários alertando sobre isso. Lembram da época do COVID? Como que se espalhou o vírus durante o carnaval e depois do carnaval foi uma pandemia. Aí o que acontece? Os prontos-socorros ficam todos lotados e aí as pessoas procuram os atendimentos lá, demora, alguns até falecem antes de serem consultados, e aí a pessoa vai reclamar do SUS, né? Você aí, olha, que estava lá naquela muvuca e se contaminou totalmente, desnecessariamente, vai tomar às vezes o lugar de uma pessoa que estava às vezes em sua casa e estava ali precisando de um atendimento, e você está lá tomando o lugar dela por uma negligência sua. E de pensar, gente, que alguns ainda levam seus filhos juntos, né? Levam as crianças juntos. As ruas ficam fétidas, imundas. Você está arriscado a esbarrar em alguém e a pessoa te agredir, porque as pessoas estão descontroladas. Isso no seu dia a dia as pessoas estão descontroladas. Agora vocês imaginem numa aglomeração onde estão pessoas ali bêbadas, drogadas, ou as duas coisas juntos, né? É um estupim. Os roubos, inclusive de celulares, só entrar aí no YouTube que vocês vão ver a quantidade de roubo de celulares que está tendo já nesse dia de carnaval. Enfim. Então, meus queridos, reflitam sobre isso
e se perguntem: devo ou não devo brincar o carnaval? Não sou eu que vou lhe dizer, né? Isso é uma decisão exclusivamente sua. Na TCC, Terapia Comportamental Cognitivo, nós costumamos dar para os nossos pacientes, quando eles querem, às vezes, tomar uma decisão e estão indecisos, pedimos que eles façam uma lista de vantagens e desvantagens. Faça isso. Pega uma folha de papel, uma caneta e coloque lá as vantagens e as desvantagens de brincar o tal do carnaval. Tá bom? Gente, obrigada por ouvir meu vídeo. Espero que tenha trazido algum conhecimento aqui para vocês, que tenha sido relevante para você. E se foi, de novo eu peço que vocês deem lá aquele like, tá bom? Também comentem aqui o que vocês acham sobre o carnaval, sobre tudo que eu falei aqui também. Pode concordar, pode discordar, tudo no respeito, claro. E isso é muito importante para que o meu canal possa crescer e o YouTube entender que essa é uma informação que deve ser passada para outras pessoas, tá bom? No mais, eu sou Sulamita, sou terapeuta comportamental cognitivo e gosto de trazer aqui alguns assuntos, algumas reflexões para vocês. E desde já eu agradeço, tá bom? Agradeço aí pelo like, pelos compartilhamentos e também pelos comentários, tá bom? No mais, se ainda assistirem aqui durante o feriado, que vocês tenham um ótimo feriado, com muito descanso, tomando muita água e curtindo aí a sua família. E eu deixo aqui para vocês um beijo enorme.